de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, convido-vos a pegar as vossas Bíblias, abram-na no Salmo de número 37, Salmo de número 37 da Bíblia Ave Maria, de outras traduções, o Salmo de número 38. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Glória a Deus. Salmo de número 37 começa da seguinte maneira: Salmo de Davi para servir de lembrança. Senhor, em vossa cólera não me repreendais, em vosso furor não me castigueis, porque as vossas flechas me atingiram, e desceu sobre mim a vossa mão. Vossa cólera nada poupou em minha carne, por causa de meu pecado nada há de intacto nos meus ossos. Porque minhas culpas se elevaram acima de minha cabeça, como um pesado fardo me oprimem em demasia. São fetidas e purulentas as chagas que minha loucura me causou. Estou abatido, extremamente recurvado, todo dia ando cheio de tristeza, inteiramente inflamados os meus rins, não há parte sã em minha carne. Ao extremo enfraquecido e ao quebrado, agitado o coração, lanço gritos lancinantes. Senhor, diante de vós estão todos os meus desejos, e meu gemido não vos é oculto. Palpita-me o coração, abandonam-me as forças, e me falta a própria luz dos olhos. Amigos e companheiros fogem de minha chaga, e meus parentes permanecem longe. Os que odeiam a minha vida armam-me ciladas. Os que me procuram perder ameaçam-me de morte. Não cessam de planejar traições. Eu, porém, sou como um surdo, não ouço. Sou como um mudo que não abre os lábios. Fiz-me como um homem que não ouve e que não tem na boca réplicas a dar. Porque é em vós, Senhor, que eu espero. Vós me atendereis, Senhor, ó meu Deus. Eis meu desejo. Não se alegrem com minha perda, não se engrandeçam quando o meu pé resvala, pois estou prestes a cair e minha dor é permanente. Sim, minha culpa eu a confesso, meu pecado me atormenta. Entretanto, são vigorosos e fortes os meus inimigos, e muitos os que me odeiam sem razão. Retribuem-me o mal pelo bem, hostilizam-me porque quero fazer o bem. Não me abandoneis, Senhor, ó meu Deus, não fiqueis longe de mim. Depressa vinde em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Beija a palavra, senta. Glória a Deus. Queridos, o tema dessa pregação é quando o céu fica de bronze. Essa mensagem veio aos ouvidos da minha alma, de repente, em uma tarde simples, durante o meu dia a dia, pela providência de Deus, uma voz atinge as profundezas da minha alma com essa frase: quando o céu fica de bronze. Só existe um único momento onde você identifica de forma mais perfeita, de forma mais detalhada, quando o céu fica de bronze. O céu fica de bronze em noites escuras,
aonde existe um anúncio e um lançar de tempestade. Se você fizer uma análise das cores do céu, você vai perceber que o céu ele vai ficar de bronze, e um bronze escurecido, quando existe uma noite, aonde nessa noite o céu está fechado, e quando o céu se fecha durante a noite, ele anuncia que vai vir tempestade. Ele anuncia, e logo em seguida ele lança uma forte tempestade sobre a terra. Quando o céu fica de bronze, é o momento aonde você encontra a maior de toda a solidão que pode existir nas ruas. Todas as pessoas que presenciam o céu de bronze, elas querem entrar para dentro de casa e se aconchegar no calor de seus quartos, de seus aposentos. Aqueles que ficam de fora de alguma habitação, rapidamente pensam em um lugar aonde devem socorrer o seu corpo e os seus medos. Ninguém quer ficar fora de uma habitação quando o céu fica de bronze. Por quê? Porque é um momento onde a solidão reina nas ruas. É onde você quer fugir da tempestade. O céu fica de bronze anunciando que virá uma tempestade. E logo em seguida, quando ele anuncia, a tempestade vem, e vem de forma agressiva. Você pode perceber claramente isso. Quando isso acontece na cidade que você mora, as pessoas logo começam a comentar entre si: o céu está fechado, não existe estrela, ninguém está conseguindo enxergar o brilho da lua, está tudo fechado. As pessoas começam a dizer: eu vou para minha casa porque vai chover e está vindo uma tempestade muito forte. Rapidamente você começa a presenciar que as ruas vão esvaziando, e eu quero puxar isso para dentro do campo espiritual. Vai ter momentos em que o céu vai ficar de bronze na sua caminhada de fé, aonde aqueles que estavam perto de você irão se ausentar. Vai ter um sentimento de solidão, de insatisfação, de insensibilidade. Muitas vezes você vai ter um sentimento de medo. Meu Deus, aonde é que está aqueles que deviam estar comigo nesta hora? De repente a solidão chega, de repente a tempestade chega, e o que mais você deseja é ser consolado por Deus, é ser consolado por uma habitação aonde te dá uma segurança, te isolando da tempestade. Quantas e quantas vezes você esteve debaixo de um céu de bronze, de um céu fechado, aonde impediu de você ver o brilho das estrelas, o brilho da lua. A beleza de um céu estrelado é desejada por todos, mas o céu, quando fica de bronze, todos querem fugir dele. É por isso que a porta do céu é estreita. Porque para você chegar no céu, você precisa enfrentar o céu de bronze. Debaixo de um céu que está fechado, que está obscurecido, que está anunciando uma tempestade e lançando tempestade, estão sendo gerados os homens e as mulheres de Deus que conseguem abalar o mundo com a sua perseverança. Se você que está aqui nessa noite quer abalar a face da terra com testemunho, como de São Francisco de Assis, como dos grandes santos da igreja, São João da Cruz, homens e mulheres que viveram um combate espiritual na maior das intensidades. Se você quiser abalar o mundo com seu testemunho, você vai ter que saber passar pelas experiências de solidão, pelas experiências de você não sentir mais aquela alegria de outrora. Vai ter momentos em que você vai estar na conhecida noite escura que São João da Cruz especificava em seus escritos. Nos momentos onde a sensibilidade vai sumir, nos momentos onde ninguém vai querer estar perto de você, é quando você olhar para dentro da sua casa, é quando você olhar para dentro da obra missionária, é onde você colocar os seus pés. Mesmo que tenha muitas pessoas perto de você, existe uma sensação de solidão na alma. Só os santos conseguem passar por isso. Se você que está aqui hoje não quer ter esse tipo de combate espiritual, você não quer o céu, você não quer verdadeiramente amar a Deus. Para você amar a Deus, você tem que saber passar pelas fases de tribulação da sua vida.
Você tem que saber passar pelos momentos em que você vai ter que andar na contramão dos seus sentimentos. Quantas e quantas vezes eu tenho pregado a palavra para vocês e tenho dito para vocês que o que devem governar as vossas vidas, as nossas vidas, não é os nossos sentimentos. Vai ter momentos em que os sentimentos vai nos bombardear, vai ter momentos em que o nosso coração vai ser chagado por aquilo que sentimos, a nossa alma vai ser agredida, o nosso corpo vai ser agredido, mas somente aqueles que amam verdadeiramente a Deus, mesmo sem vontade de orar, mesmo sem vontade de se comunicar com Deus, de ler a sua palavra, no momento onde você olha para um lado e para o outro e você pensa, está tudo dando errado, está tudo fechado para mim. Meu irmão, quando o céu estiver fechado, é porque Deus está dizendo para você, abre o teu coração, porque quando eu fecho o céu, eu quero abrir a tua alma, para que você possa passar pela tribulação dando glória a Deus. Você precisa saber passar pelas noites escuras. Pare de querer desejar apenas aquilo que é belo na igreja, aquilo que você entra e você diz, nossa, que lindo isso, nossa, que imagem linda, nossa, que oração linda, nossa, que lugar lindo. Você acha que os santos se tornaram santos apenas quando eles estiveram em jardins floridos? Não. Eles tiveram que passar por muitos lixões, por muitas solidões, por muitos sofrimentos. E eu quero pregar hoje aqui para você entender que vai ter momentos em que você vai ser reprovado pelos seus sentimentos. Os seus sentimentos vão querer reprovar você, vai querer te arrancar da missão que Deus te colocou, e vai se levantar a perseguição dos quatro cantos da terra, se preciso for. Você acha que o diabo brinca de ser diabo? Os demônios estão mirando a sua cabeça e o seu coração. Existe uma guerra, uma batalha espiritual. Mas eu quero dizer para você que todo homem e mulher espiritual, quando ele enxerga um céu de bronze, quando ele enxerga a escuridão da noite, ele entende que a palavra trevas, dentro da espiritualidade católica, a palavra noite, muitas das vezes vai significar purificação. Vai significar purificação. Dizia São João da Cruz que as noites escuras eram momentos intensos de operações de Deus na alma daquele que crê. Está na hora de você passar a ter discernimento. Por que você é tão só na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, dentro do teu coração? Quando você presenciar um vazio, quando você presenciar as trevas, quando você presenciar a solidão, é Deus dizendo para você, ei, lembra daquele momento em que eu olhei para tua mãe e disse, você crê porque viu. Feliz é aquele que crê sem ter visto. Está na hora de você acreditar quando você não vê nada. Está na hora de você acreditar e amar a Deus quando seus olhos não conseguirem atingir o brilho das estrelas, o brilho da lua, a beleza do céu. Está na hora de você entender que para tudo debaixo do céu existe um tempo. Está lá em Eclesiastes capítulo de número 3. Existe um tempo. Eu chegava para minha irmã espiritual e eu dizia para ela, Aninha, por favor, me explique o que está acontecendo com você. Ela olhava para mim e dizia, eu estou bebendo do cálice. Aleluia! Eu estou bebendo do cálice, irmão. É por isso que você não está conseguindo me ver muitas vezes sorrindo. Eu estou séria. É porque eu estou bebendo do cálice. O cálice tem que ser assim na minha vida. Eu preciso conviver com isso. Teve uma noite que ela estava tão solitária, irmão. Ei, as espiritualidades que eu conheci nessas pessoas, momentos de espiritualidade intensa, eu digo até hoje, meu Deus, existe santo nessa terra, e tem muita gente que não está percebendo. Tem coisa que você acha que você só lê em livro. Tem coisa que você pensa que só aqueles que já partiram para a eternidade podem viver. Tem coisas, experiências grandiosas que você pode gerar para os próximos livros. Teve um dia que ela estava tão só, que ela se sentiu tão sozinha, que ela saiu de casa em busca de uma companhia.
A primeira companhia que ela achou foi um cachorro. E ela acenou para o cachorro veio ao encontro dela, e ela pegou o cachorro e levou para dentro do quarto dela. Fica aqui comigo porque eu quero ter uma companhia, que eu não estou aguentando ficar só. Ela teve um sentimento de solidão tão grande, tão grande, tão grande, que ela teve que levar um cachorro de rua para dentro do quarto dela, para ela sentir que tinha alguém perto dela. Era um animal irracional, mas ela queria sentir a presença de qualquer companhia, porque ela chegou e disse para mim: irmão, até a companhia de Deus parecia estar me faltando. Eu tive que correr para a rua, e eu peguei o cachorro, trouxe para dentro da minha casa. Quando ele chegou dentro do meu quarto, fechei a porta, ele começou a balançar o rabo para mim, começou a me dar uma atenção, e eu ali me saciando daquela atenção, saciando o desejo da minha carne. De repente o cachorro começa a engoiar, ele vomita dentro do meu quarto, e eu chego a pensar: até o cachorro não consegue me suportar. Ela tirou o cachorro do quarto dela, botou o cachorro na rua de novo, voltou, olhou para o vômito do cachorro e disse: ah, meu Deus, eu estou me sentindo só. Tive que ir atrás de um cachorro para sentir a presença humana, para sentir a presença tua, meu Deus, mas eu não encontrei naquele animal uma presença humana como eu queria, e nem uma presença divina como eu queria. Quando ela olha para o vômito, ela diz: meu Deus, eu não quero ser vômito dos teus lábios, eu não quero ser vomitada. Ei, ou você é frio ou você é quente, porque Deus vomita o morno. Quando ela olhou para o vômito, ela limpou, jogou no lixo, e ela disse: eu não quero ser vomitada no julgamento final. Eu vou perseverar, mesmo eu não sentindo nada, mesmo eu não vendo nada, mesmo eu não escutando nada. Eu não estou com vontade de rezar, eu não estou com vontade de ler, mas eu creio firmemente que Deus está comigo, mesmo quando eu estou nas noites mais escuras da minha existência. Gente, quando você ama Deus, você não cobra a atenção de Deus de um jeito carnal. Quando você ama alguém de verdade, você não cobra a atenção dessa pessoa, você conquista a atenção dessa pessoa. É interessante como os santos viveram os momentos mais escuros, as noites mais sombrias, as profundezas da solidão, da rejeição. E tem hora que os seus sentimentos vão gritar rejeitando você. Você vai se sentir a pessoa mais incapaz dessa terra. Você vai se sentir a pessoa mais desprezível dessa terra. Você vai se sentir inútil. Você vai sentir que você é como se fosse um brinquedo quebrado. É como se você não tivesse mais a função que você deveria ter. É como se você não tivesse mais o funcionamento que outrora você teve. Nesses momentos de noites escuras, eu quero te dar uma notícia boa. Tudo isso é necessário para você entrar numa vida de ascese e na vida mística que a igreja sempre ensina. É necessário você passar por isso, porque a autoridade não vem da carne e do sangue. A autoridade não vem daí, de onde você pensa que vem. Vem do céu. Mas para que isso aconteça, você vai ter que muitas vezes estar debaixo de um céu de bronze, de um céu fechado, de um céu que transmite um anúncio de tempestade e lança tempestade. Era interessante quando eu olhava para ela e ela dizia para mim: Daniel, eu estou bebendo do cálice e a tua hora vai chegar. Ela me via de braços levantados, ela erguia os braços dela, nunca deixou de erguer, mas eu percebi que estava diferente. E das vezes que eu cheguei e questionei ela: o que é que você está vivendo? Ela: eu estou bebendo do cálice. O cálice da solidão, da amargura, dos sentimentos de inutilidade. Mas Daniel, eu continuo orando, eu continuo servindo, eu continuo aqui, mesmo com todos esses sentimentos. Vai ter hora que você vai pensar: não é para mim estar nesse ministério, eu não vou conseguir chegar lá na frente, eu não vou conseguir desenvolver, meu Deus. Vai ter momentos em que você vai olhar para as pessoas e você vai achar todo mundo melhor do que você.
É nessa hora que vai vir a mão de Deus segurar na tua e te ensinar que não é você que tem que ser melhor do que ninguém, é Deus que tem que agir em você para você dar o seu melhor para todas aquelas pessoas que Deus vai botar no teu caminho. Aleluia. Deus está falando contigo nessa noite. Deixa o teu coração arder na presença dEle. Deixa o teu coração arder na presença dEle. Eu tive um irmão espiritual que ele era cego. E teve uma vez que a gente estava partilhando e ele disse: interessante, vocês reclamam tão facilmente. Vocês reclamam demais. E ele olhando para a gente, ele disse assim: aqui dentro tudo é escuro, humanamente falando. Aqui dentro tudo é apagado. E a gente começou a prestar atenção no que ele dizia. Ele dizia: como eu, humanamente falando, queria ver a cor de uma rosa. O que é uma rosa? Eu só consigo tocá-la e imaginá-la, mas eu não conheço outra cor a não ser a escuridão, o preto. Se vocês pudessem passar 24 horas com aquilo que eu vivo, eu queria que vocês passassem pela experiência de estar aqui dentro. Parem de reclamar, parem de ser fracos. Deus está escolhendo vocês. E ele dando ali uma lição de moral imensa na gente, um ensinamento espiritual grandioso. E quando um dia eu tive a oportunidade de ir na casa desse irmão, quando eu cheguei no quarto dele, eu senti algo muito forte, uma espiritualidade intensa, a flor da pele, a flor da pele. Quando eu olhei para a parede do quarto dele, tinha algo interessante. Tinha o nome céu escrito em alto relevo, e era um tipo de massa. Ele mandou uma pessoa fazer o nome céu escrito na parede como em alto relevo, como se fosse uma massa, e escreveram lá céu. No dia que eu entrei no quarto dele, eu disse: irmão, como é as suas orações aqui? Ele foi até a parede, caçando a parede, e ele ficou pegando nas letras que escrevia céu. E ele pegando nas letras, ele chorava só de tocar naquelas letras. Ele chorava, e eu, meu Deus, que experiência louca. Minutos antes dele falecer, ele numa cama, já muito debilitado, ele disse: eu quero uma caneta e um papel. Ele pega a caneta, tem uma mesa bem do lado dele, e ele estica o braço dele, e ele escreve a palavra céu no papel, mesmo sem poder enxergar. Quando ele termina, ficou, humanamente falando, meio torto, mas ele escreveu céu. E uma pessoa da família dele disse: Daniel, eu nunca vi ele escrever nada, mas nesse dia ele pediu uma caneta e um papel, e ele escreveu a palavra céu. E eu perguntei o porquê que ele escreveu aquilo. Ele disse: porque lá eu vou poder enxergar aquilo que pela providência nessa terra eu não enxerguei. Existe uma visão preparada para cada um de nós, chamada visão beatífica. A doutrina da igreja chama de visão beatífica. Essa visão é a visão que você vai ter dentro da salvação eterna. Por mais que você passe por muitas escuridões nessa terra, saiba que existe uma visão beatífica esperando por você. E pare de querer resultados, sensações prazerosas para a sua carne nessa terra. Não queira exigir isso de Deus, e nem queira exigir isso das pessoas, porque senão você vai cair no mundo de novo.
Se você for uma pessoa que quer saciar a curiosidade, as sensações da sua carne, de você ter novidade no movimentar do corpo, cuidado, porque isso é brecha para o diabo destruir você. Tem gente que não suporta ficar sem novidades carnais. Tem que ter uma música nova, tem que ter um ritmo para dançar, tem que ter uma coisa mundana para atingir a sua carne. Para com isso. Quando o céu ficar fechado, irmão, quando você se sentir só, encare isso como a escola da santidade, como os momentos onde você vai dizer: ah, meu Deus, quando eu te senti, eu te servi. Por que não te servirei quando as sensações se ausentarem? Pode tudo se ausentar, menos a presença de Deus. E se isso estiver na sua consciência, ninguém tira. Ninguém pode tirar isso de você. Vai doer você ver coisas acontecendo na sua casa. Vai doer você ver coisas acontecendo no ciclo de amizade que você tem. Vai doer muitas vezes eu rejeitar você, essa pessoa que está do seu lado, sei lá. Ei, as pessoas passam, Deus permanece. Eu estou dizendo para você, vai ter momentos que nem eu, nem a pessoa que está aí com você do seu lado vai estar contigo na batalha. Vai ter uma hora que vai ter que ser você sozinho. Há uma necessidade de ser você só. Só você e Deus. Só você e Deus. Nas noites escuras, nos combates, é você e Deus que tem que estar lá em ordem de batalha. Não espere ninguém pegar na sua mão e mandar você rezar. Não espere ninguém abrir a Bíblia para você e ir soletrando cada palavra para você. Não, vai ter uma hora que o esforço vai ser seu, que a mortificação da carne vai ser essa. Você vai ter que ter uma decisão de fazer aquilo que vai andar ao contrário dos seus sentimentos. Ah, meu irmão, se eu só fosse estudar a palavra quando eu tivesse vontade, eu não teria lido nem mesmo a metade da Bíblia Sagrada. Eu nunca tinha terminado um rosário. A vontade nem sempre vai estar em você do jeito que a sua carne deseja, mas o entendimento vai estar aí dentro. A tua consciência vai ser aquela que vai dizer para você: vai orar, enfrenta as tuas indisposições, enfrenta os teus sentimentos carnais, seja decidido de verdade a primeiramente vencer você. Tem pessoas que estão querendo vencer o diabo, tem pessoas que estão querendo vencer as más influências, mas estão esquecendo de vencer a si mesmas. É por isso que existe uma debilidade muito grande na espiritualidade de tantas pessoas, porque elas não se dominam e querem dominar aquilo que está de fora. Elas não têm controle daquilo que está dentro, imagine daquilo que está de fora. Elas facilmente caem, são presas fácil do diabo, porque não querem mortificar a carne, não querem lapidar a carne. Olha só o que o livro Escola da Perfeição Cristã, na página 53 diz: perfumes preciosos e fragrâncias paradisíacas nos deleitarão nos céus, deliciarão nossos ouvidos de harmonias sobrenaturais. Esse livro continua dizendo: imagine quando você chegar no céu e o ministério de música for a Virgem Maria. Eita Deus! Aleluia! Vai ter uma hora que os anjos vão parar e vão dizer: ei, para tudo, para o céu, fica todo mundo parado, porque agora quem vai cantar para Jesus é ela. Ah, meu irmão, você acha que eu quero perder isso? Vai ter hora que os serafins, que diz a teologia católica, quando nós estudamos os anjos, diz que os serafins, eles queimam de amor diante do trono de Deus. Aí vem o livro Glórias de Maria e diz que juntando o amor dos querubins, dos serafins, de toda a corte celeste, ainda não dá o fogo avivado que existe no coração da Mãe de Deus. Você acha que eu quero perder essa cena? Ah, eu não quero não. É por isso que quando eu passo pelas noites escuras, eu lembro que existe um céu me aguardando. Pode perseguir,
pode me isolar, roubem as minhas redes sociais, arranquem todos os móveis da minha casa, tirem minha esposa, meus pais, meus irmãos, mas nada nem ninguém vai conseguir fechar as portas do céu para minha alma. Nada nem ninguém. Existe um céu esperando por você. Diga para a pessoa que está do seu lado: existe um céu esperando por você. Eu não quero faltar à festa. O meu lugar não vai estar vazio, em nome de Jesus. Eu decido, a minha alma está entregue a Deus, e o que eu dei a Deus eu não quero roubar de volta. O meu coração está na mão dele. Eu sou pecador, eu caio, eu falho, eu me estresso, eu caio em pecados graves, mas existe uma coisa na minha consciência que diz: Daniel, você não nasceu por pecado. Quando você descer até as profundezas do teu erro, lembra que lá também você encontra o pó para pedir perdão a Deus e se levantar como profeta. Pode um profeta cair 1, 2 ou 3 vezes, mas nunca um chão vai conseguir colocar uma algema na alma daquele que adora a Deus em espírito e em verdade. Você não vai ser algemado pelo diabo, você não vai ser refém de Satanás. Você caiu, irmão, vacilou, irmão, pois segura na mão de Deus, que Ele está te levantando hoje 2 vezes mais forte do que o outro. Aleluia, glória a Deus. Vibra mesmo na presença dele. É muito forte quando a gente mergulha na espiritualidade, irmão. Quantas vezes eu disse: meu Deus, essa noite vai ser uma bênção, eu vou orar, meu Pai, aleluia. Chegava de noite, o céu fechava. Teve uma noite que eu saí de casa para a comunidade Shalom. Eu disse: tchau, mãe, estou indo. Você sabe que quando eu saio do jeito que eu estou aqui, eu tenho hora de sair, mas não tenho hora de entrar pelaquela porta. Então eu estou indo e não sei que horas eu venho. E eu coloquei um capuz em cima de mim. Eu ainda tenho ele, é um agasalho marrom, e ele é grandão. E eu joguei aqui, coloquei ele de forma, eu não sei nem explicar. Eu disse: meu Deus, eu vou me esconder aqui dentro e vou para a tua presença, porque eu vou te adorar. Saí de casa, fui para a comunidade, participei, estive na Santa Missa e tudo. Quando terminou, o céu fechou. Estava tudo certo para a gente comer pastel. E eu com meu pão com manteiga e o suco dentro da bolsa, eu dizendo: estou dentro, vamos junto. Terminou todas as reuniões, pessoas olharam para o céu e disseram: o céu está fechado, não dá para hoje. Eu disse: não dá para vocês, mas vai dar para mim. O pastel está cancelado, mas o alimento que vem lá de cima não. Os irmãos olharam para mim e disseram: o que é que você vai fazer hoje? Eu disse: eu vou adorar a Deus em espírito e em verdade. Deixa a tempestade cair, mas que caia a tempestade, não a minha coragem de orar. Saí da comunidade, fui para o meio da rua, irmão. Fui para a frente da igreja de Nossa Senhora de Fátima. Cheguei lá na frente, as portas tudo fechadas, o céu fechado, tudo fechado. Ninguém perto de mim, nem cachorro naquele dia tinha. Quando eu olhei para um lado e para o outro, só os carros passando. Eu disse: eita Deus, teve uma hora que até os carros parou. Ficou tudo parado. O céu anunciava a tempestade. Quando a tempestade começa a cair, trovões por cima de trovões. E eu na presença de Deus, de braços abertos, dizendo: meu Deus, o céu pode se fechar diante dos meus olhos humanos, mas a minha alma consegue enxergar uma porta aberta. É estreita, mas eu estou me aproximando dessa porta estreita, e eu vou atravessar. E eu passei horas orando no meio daquela tempestade. Quando eu estava naquela oração, Deus falava para mim: filho, muitas vezes vai ser assim no seu dia a dia. Talvez a tempestade muitas vezes não vai ser de água caindo do céu, mas vai ser de perseguições vindo da terra. Você vai ter momentos de perseguição, de solidão. As pessoas não vão entender você, não vão compreender você. Vão dizer que você está em depressão, que você está querendo se matar, que a sua disposição na escola não está dando mais certo, está tudo acabado, está tudo destruído, sua vida está uma porcaria. Vai ter gente distorcendo tudo, pensando que você não tem mais jeito para nada, que você
você não presta nem para ser de Deus. Aí nessa hora que você desce as profundezas da sua fraqueza, Deus olha para você e diz assim: sabe por que eu deixei você descer no fundo do poço? Aí você vai perguntar para Deus: por quê? Porque agora aqui eu vou fazer brotar água viva. Eu vou fazer você vir ao poço não para morrer de sede, porque agora eu quero fazer algo novo na tua história. O céu fechou os seus olhos humanos, mas diante da sua alma, irmão, nunca o céu vai estar de portas fechadas para você. Comece a adorar a Deus em espírito e em verdade, e você vai ver Deus fazendo extraordinário se expressar todas as vezes que você se movimentar nessa terra. Eu digo para Deus: Senhor, eu quero mergulhar em águas mais profundas. Aí vem o catecismo da igreja no número 37, diz assim: o homem tem necessidade de ser iluminado pela revelação de Deus. Ei, o catecismo, tem gente que pensa que o catecismo não é místico. Por favor, o catecismo está dizendo que o homem necessita ser iluminado pela revelação. Vai ter gente chegando para você e perguntando: como é que você aguenta? Aí você vai dizer: porque agora eu tive acesso à revelação. Ei, irmão, quando o mistério é revelado, ele nunca é tirado, ele nunca é roubado, ele nunca diminui, ele só cresce. Existe uma revelação que já chegou em você. Você pode ser o teimoso que for querer cair no mundo, você vai, mas quando você chegar lá, você vai lembrar do mistério que foi revelado, e esta revelação ilumina a tua mente, e a tua mente, por caridade, te condena para te aproximar do justo juiz que é Deus. As condenações caritativas da tua consciência não são para te lançar no inferno. Quem quer te condenar, quem quer te acusar para te condenar é o diabo. Agora, quando é a tua consciência condenando os seus atos errados, ela está querendo dizer o que para você? Ei, sai dessa vida medíocre, sai dessa porcaria, que você não é porco. Você é escolhido para ser profeta nessa terra, então sai daí. Ela acusa, mas de forma caritativa e por agir do Espírito Santo. Se você está sendo lapidado pela sua consciência, agradeça a Deus por isso. É sinal que a revelação já iluminou você. Eu já sou iluminado pela revelação. A revelação já chegou. As escuridões existem ainda, existe o combate espiritual, mas pela revelação eu entro em discernimento de como devo reagir diante disso. Quantas vezes você mandou uma mensagem para mim: vou desistir de tudo, não aguento mais. Essas frases, quando eu vejo, eu começo a rir da situação, gente. Às vezes você chega para mim cheio de lamentação, e eu: eita Deus, eu acho que eu sei qual é essa fase aí. Aleluia. Esse aí não tem as fases difíceis, né, do videogame aí que a gente jogava, tinha o último chefão, bichão grandão, dava um medo medonho. Na espiritualidade existem fases difíceis, né? Existem momentos em que você diz assim: não, acabou para mim, já é. E eu dentro da minha cabeça: esse aí não desiste não, porque a revelação já chegou. Aí eu fico: é mesmo, minha filha, o que foi que aconteceu? Ai, mas lá em casa, começa logo assim: lá em casa, lá em casa, lá em casa. Mas dia tal eu fiz isso. Engraçado que Jesus nunca perguntou como é que estava o currículo do pecador. Já percebeu isso? Jesus nunca chegou para o pecador e disse assim: vamos ver aqui qual é o teu currículo de pecado. Adultério, masturbação, roubou e tal, e veio. Não. Jesus olhava para a situação e dizia: passou pelas fases, chegou até meus pés, agora vai e não peques mais, porque os teus pecados estão perdoados. Deus não chega, ele não pergunta o currículo do pecado. Ei, Deus, ele nunca olhou para você querendo ler a parte ruim da sua história para esfregar na tua cara que você não presta. Sabe o que é que ele faz? Ele enxerga a sua miséria, aí nessa hora a misericórdia dele pula do seu peito, te abraça, te restaura, te cura, te liberta, te levanta para a próxima batalha. Santa Faustina: saio de um sofrimento já me preparando para o outro. Eu sei que vai vir. Eu sei que vai vir. Ei, tem momentos que está na primavera, tem momentos que o inverno chega. Ei, eu admiro as formigas, e Santo Agostinho diz que nós temos que ser como elas, porque as formigas, elas trabalham incansavelmente, dando atenção ao inverno.
Elas gostam de olhar para o inferno como um ícone para as suas vidas. E é porque elas agem pelo instinto. Mas elas muitas vezes dão uma aula com muita maestria para aqueles que são racionais. Ah, meu irmão, olhe para as formigas e tome vergonha na sua cara. Se você trabalhasse para o reino de Deus como as formigas trabalham para juntar alimentação, para passarem pelo inverno, pode ter certeza que o seu nome um dia vai soar na praça de São Pedro, lá em Roma. E o Papa vai dizer: está sendo canonizado hoje fulano de tal da obra missionária. Eita Deus! Deixa ele lapidar, irmão. Deixa ele lapidar. Você está precisando buscar mais experiência espiritual, e eu também. Tem tanto lugar que trabalha com madeira aqui. Percebe como é que a madeira chega e depois como é que ela sai. Faz o seguinte: quando você puder, vai numa madeireira dessa e você percebe como é que a madeira chega e depois você analisa como é que ela sai. Ela chega informe e sai com forma. Mas para ela ter a forma que o carpinteiro deseja, ela precisa receber pancadas. Ela precisa ser cortada, ela precisa ser poldada pela agressividade das lâminas. Existe um moldar de Deus. Ei, você está sendo moldado pelo Senhor debaixo de um céu fechado, mas nunca você vai ter um céu fechado para a sua alma. Os seus olhos vão enxergar a escuridão, os seus olhos vão enxergar a dor, os seus olhos vão enxergar a limitação, mas a sua alma vai dizer para os seus olhos carnais que existem escamas que são arrancadas pela fé, e a fé te leva muito mais longe daquilo que o ser humano pode acreditar. A sua fé te leva muito mais longe do que o teu humano pode acreditar, mas vai ter hora que você vai ter que andar sem saber que está andando. São João da Cruz chegou a dizer: o progresso da pessoa é maior quando ela caminha às escuras e sem saber. O progresso da pessoa é maior quando ela caminha na escuridão e sem saber. Que fase da espiritualidade é essa? É aquela que você não enxerga nada e não sabe aonde está colocando o teu pé, mas sabe na mão que está segurando. Você sabe qual é a mão que está segurando na sua. É por isso que Deus vai ter hora que Ele vai dizer assim: teu olho não enxerga, teu ouvido não escuta, tua boca não sabe o que diz, teu pé não sabe aonde pisa, mas a minha providência está te guiando. Cala a boca e obedece. Coloca o pé que Deus dá o chão, irmão. No dia que Deus te der um abismo, é porque Ele quer te ensinar a voar. Deus está dizendo para você hoje, nessa noite: está diante do abismo, tem medo não, pula, que a providência de Deus faz você voar nas asas do Espírito Santo. Por que a palavra diz que a gente é como as águias? Porque vai ter hora que os seus pés não vão aguentar colocar e ter contato com essa terra, e vai precisar você voar aos picos mais altos. E isso é a vida de oração diária. A oração é a elevação da alma a Deus. Eu não estou mais olhando aqui para pessoas naturais, eu estou olhando para águias, homens e mulheres escolhidos para voar. Aleluia, glória a Deus. Teve um já abrindo os braços ali, aleluia, entra no mistério, glória a Deus. Aí vem Santa Teresa de Calcutá. Eu já disse isso muitas vezes nas minhas pregações, lembra? Que ela chegou a passar por uma aridez tão grande, por uma agressividade tão grande da insensibilidade. Ela foi lapidada pela escuridão das noites, ao ponto de ela dizer que Deus em mim é um espaço vazio. Deus em mim é um espaço vazio. Olha o que ela disse: parece uma blasfêmia, parece negar a Deus, parece desrespeitar o Senhor. Mas na verdade, o que ela estava dizendo era assim, ó: ei, aos meus olhos humanos, as minhas sensações carnais, Deus em mim é um espaço vazio. Mas na alma dela tinha algo muito mais forte do que as suas sensações e os seus desejos de saciar a carne. Era o entendimento que Deus estava presente. Ela não sentia, ela não via, ela não escutava, mas ela era aquela que ia ao encontro do pobre e cuidar dele. Você sabe que teve uma resistência muito grande para Santa Teresa de Calcutá ser canonizada, porque ela foi uma das santas que mais questionou a Deus.
Ela foi uma das santas que mais teve dúvidas. Foi assaltada e agredida muitas vezes pelas dúvidas, e teve períodos da vida dela que ela não acreditou na existência de Deus, mas mesmo assim serviu a Ele. A carne não acreditava, mas a alma estava à disposição. Vai ter hora que você não vai acreditar, vai ter hora que você vai duvidar. Teve um dia que eu estava orando e eu parei, de repente pensei: será que eu não estou falando sozinho? Será que Deus existe? Será que de fato isso é real ou é paranoia da minha cabeça? De repente, lá nas profundezas da insensibilidade, Deus falava comigo na minha alma: filho, eu estou aqui. Eu estou presente, mesmo que você não veja, que você não escute, que você não saiba o que diz e não saiba aonde colocar os seus pés. Mesmo quando você duvidar que existe um coração aí dentro, existe o agir de Deus na sua história. Existe uma providência de Deus. Aí sabe o que é que ela escreveu? Nos seus maiores sofrimentos, ela escreveu algo que eu acredito que foi isso que a Aninha leu, e ela falou para mim. Ela escreveu assim: bebeu o cálice até a última gota. Ela sofrendo, cuidando dos pobres, mas com insensibilidade muito grande, uma aridez espiritual. Alguns estudiosos dizem que ela passou mais de 40 anos na aridez espiritual. É como se ela tivesse passado 50 anos na aridez espiritual. Eu não sei se esse 50 é simbólico ou se foi de fato um estudo cronológico, né? Mas o que eu sei é que aquela mulher mesmo, muitas vezes, com vários questionamentos, ela estava à disposição de Deus. Ela estava servindo ao Senhor. Agora, eu quero dizer a vocês que o viu melhor fica para agora. Eu quero deixar 4 ensinamentos de São João da Cruz para você. Eu vou falar aqui de 4 noites para você. São João da Cruz, ele chega a especificar 4 períodos intensos de combate, de lutas, de insensibilidade, de momentos de crescimento, de momentos onde Deus dá uma maturidade dobrada aos seus filhos. E ele começa falando sobre a noite ativa dos sentidos. Eu quero que você preste atenção nisso, se possível até anote. Primeira coisa, a noite ativa dos sentidos. Que momentos são esses? Nós vamos falar de 2 coisas agora: da ascese e da mística. Viver uma vida de ascese e viver e adentrar na mística. Nós vamos falar dessas 2 coisas agora. Nós vamos falar primeiro da ascese. Repita comigo: a vida de ascese é um esforço meu. A mística é de Deus. Amém? Primeira noite, a noite ativa dos sentidos. Que período é esse? É quando você tem um esforço de se penitenciar. Nós estamos agora falando de um edifício. Nós estamos falando agora de uma intensidade espiritual. Se você quer ser um homem espiritual, você não pode perder nada, nenhum detalhe daquilo que eu vou dizer agora. Certo? Primeiro, a noite ativa dos sentidos. O que é isso? É quando você vai ter um esforço de mortificar os seus sentidos. Você vai se penitenciar. Você vai programar o jejum. Você vai estudar as melhores oportunidades e momentos para você usar o Santo Silício. Você vai se esforçar para ter um desconforto carnal. É a mortificação carnal. É quando você vai começar a ter uma criatividade de penitências para você desagradar a sua carne, e dessa forma, desagradando a sua carne, se esforçando para se lapidar, você vai conseguir mais força para renunciar ao pecado quando ele te atrair. Quem convive com o desconforto da penitência não fica conformado com a destruição do pecado e não se lança nele.
Você começa a se comportar como verdadeiro cristão a partir do momento em que você tem o entendimento de mortificar a sua carne, o entendimento que penitência é necessidade, não uma mera opção. Não é uma mera opção dentro de um cardápio, não. Penitência ou inferno, dizia São Padre Pio de Pietrelcina. Ele dizia: só entra no céu quem se penitenciou na terra. Era isso que ele queria dizer. Então está na hora de você começar a mortificar a sua carne. O problema de muitas pessoas que não conseguem um desenvolvimento no ministério, que não conseguem um desenvolvimento espiritual, é a falta da penitência. Não faz jejum, não quer desconfortar a carne em nada. Ei, vai ter noites que você vai ter a opção de dormir na cama ou no chão. Vai pro chão, irmão. Vai pro chão, bênção. Ai, quer dizer que minha cama agora eu vou vender? Não, irmão. Você pode ter uma criatividade, botar umas britas dentro, né? Bota umas pedras dentro em vez da espuma. Aleluia. Estou brincando, você pode ter sua cama, mas vai ter dia que você vai ter que dormir no chão. Para quê? Para você começar a saber conviver com desconforto. Você precisa ter o desconforto não como inquilino na sua casa, porque inquilino tem hora que abandona e vai embora. Você precisa ter o desconforto como um irmão seu de sangue, que não pode sair de perto de você, que necessita estar contigo e você necessita dele. Então o desconforto tem que estar presente. Se não estiver tendo desconforto, é por isso que não está sabendo vencer o pecado. Porque quando você começa a conviver com o desconforto da penitência, quando o pecado te atrair, vai ser desconfortável renunciar ao pecado. Mas pelo fato de você já ser muito amigo do desconforto, você vai dizer assim: isso me desconforta renunciar, mas eu já estou acostumado com o desconforto. Ele é meu irmão de sangue, mora lá em casa comigo, está comigo todo dia, então eu vou conviver com ele mais uma vez. Aí você renuncia o pecado que te atrai. E toda renúncia dói. Toda renúncia dói. E por que muita gente não está renunciando o pecado por aí? Porque não tem convivência com a dor e nem quer ter. Aí na hora de renunciar o pecado, ele entende: ah, mas vai me doer renunciar, e eu não quero sentir a dor da renúncia, então vai lá e se lança. Quem tem uma vida de penitência tem uma vida de vitória diante dos demônios, tem uma vida de vitória diante das más influências, porque você começa a saber que o desconforto ele é necessário. Então você vai estar vencendo a si mesmo. Eu vou fazer uma pregação sobre as 4 renúncias, espera essa. As 4 renúncias necessárias para você ser santo. Você vai ver. Então, para você viver uma vida de ascese, você tem que conviver com desconforto. Está na hora de você começar a pensar: eu vou aqui fazer um planejamento de desconforto para mim. Que desconforto vai ser o dessa noite? Tem gente que separa apenas alguns dias da semana. As pessoas espirituais que eu conheci, irmão, elas todos os dias elas conviviam com algum desconforto. Era a internet, corta hoje. Era o sal na comida, corta hoje. Teve um filho espiritual meu que foi para um canto comigo, provou um suco. Ai pai, que suco gostoso. Eu boto uma colher de feijão dentro. Ele acabou com o sabor do suco, mas não tirou a essência da vitamina do mesmo. Você precisa entender que muitas das vezes Deus vai querer tirar o sabor. A penitência faz isso. Ela corta aquilo que te conforta na carne. Então você vai saber renunciar ao pecado. Nas noites em que o céu fica de bronze, nas noites escuras, nas noites que o céu está fechado, aonde é difícil permanecer, quem convive com desconforto não vê nisso uma novidade assustadora. Aleluia, já estou sendo moldado dentro da batalha. Eu vou te falar uma coisa: se você recebesse uma notícia que você ia para uma guerra, e você tivesse a oportunidade de conversar com 2 soldados antes de você ir para a guerra, você ia olhar para os 2 soldados e alguém ia te dizer: olha, aquele dali ele já passou por 3 guerras mundiais. Imagina aí, 3, só existiu 2, né, até agora. Quem pensa que existiu 2 guerras mundiais, irmão, está muito enganado. Existe uma só.
Uma guerra só, aquela que desde Apocalipse, capítulo de número 12, aconteceu. Miguel e seus anjos combatendo contra o dragão. O que acontece é que de vez em quando os humanos colocam uma numeração nas guerras. Não, nós estamos numa guerra só, filho. É espiritual, é batalha. Se você tivesse a oportunidade de olhar para os dois soldados, alguém dissesse: ó, aquele ali já passou, foi por 3 guerras mundiais. Aquele outro ali não, é a primeira vez, vai com você. Agora você tem a oportunidade de conversar com os dois, você ia para qual? Porque já passou pelas 3. Você ia procurar o mais experiente e ia perguntar para ele: como é que você resistiu? Qual foi a estratégia? O que foi que você fez? Como você atirou? Qual era o posicionamento? Qual foi o treinamento que você recebeu? Você pode me passar informações para mim quando chegar lá saber vencer? Ou você vai procurar aquele que não tem maturidade nenhuma para te ensinar nada? Penitência é isso. É você conviver com o desconforto para quando chegar na guerra você já saber o que fazer. Suportar, aguentar, batalhar. Ah, meu irmão, mais vale você passar a noite inteira amarrado numa cadeira do que você ir para uma festa mundana saciar os seus apetites carnais. Teve uma noite que eu tive que me trancar com corrente e cadeado. Pode dizer que eu sou doido, tive. E joguei a chave para longe, os cadeados no meu pé e eu sacudido querendo sair, saiu sangue, mas eu não fui. Quer renunciar ao pecado? Começa a entender que a noite ativa dos sentidos é a penitência. Tem que ter a penitência, tem que ter o desconforto. Segunda noite, a noite ativa do espírito. Essa noite é quando você vai trabalhar em 3 potências da sua alma: a inteligência, a vontade e a memória. Você tem inteligência, você tem vontade e você tem memória. A sua inteligência deve estar em conformidade com aquilo que Deus quer de você, para você poder discernir o que é certo e o que é errado. A sua memória não deve ser um te arrastar para o passado pecaminoso, não. Deve ser algo que você utiliza para lembrar que aquilo que você fez de errado você não pode fazer de novo no seu agora. E a sua vontade é quando você renuncia ao seu eu e coloca a vontade de Deus acima de tudo. Aí você vai ter que usar as 3 armas espirituais, que são as virtudes teologais. Quais são as virtudes teologais? A fé, a esperança e a caridade. A fé vai auxiliar a inteligência. Olha só que profundo, isso ainda é ascese. Nós estamos falando de ascese. Você trabalha dentro do campo espiritual com penitência, com mortificação. Você começa a santificar a sua inteligência pela fé. Você começa a discernir o que está ao teu redor pela fé e não pelo teu próprio saber. Então a tua inteligência ela é lançada em Deus. Aí vem o dom da sabedoria, Espírito Santo agindo. Presta atenção. A inteligência, a fé vai auxiliar. Veja. E a esperança e a caridade vai ser na vontade e na memória. A memória vai ser a esperança. Você vai lembrar de momentos de combate que você já teve, mas você tem a esperança de um dia entrar no céu. E a caridade vai lapidar o quê? A vontade. Porque quem vive a caridade bate de frente com suas próprias vontades. O cara que é caridoso, ele oferta aquilo que a carne dele diz assim: guarda que dá para juntar mais. O cara que é caridoso, ele vai cuidar da alma do outro, quando ele poderia estar numa praia, quando ele poderia estar em algum lazer. Então a caridade, ela vai lapidar a sua vontade. A esperança, ela vai lapidar a sua memória. E veja só, a inteligência vai ser lapidada pela fé. Isso é ascese. Isso você está vivendo a ascese, a espiritualidade intensa. Agora nós vamos falar de mística. O que é a mística? É quando Deus ele chega e começa uma movimentação diferente na sua vida. E essa parte, não pense que a mística é uma sensibilidade carnal, não. Não, veja, aqui nós vamos entrar na noite passiva dos sentidos. Na noite passiva dos sentidos, a alma não vai sentir nada. Nada. Ela vai rezar como se ela estivesse falando com as paredes. Ela não vai sentir nada.
Mas pelo fato de ela ter passado já pela noite ativa dos sentidos e pela noite ativa do espírito, ela vai permanecer. Porque a sabedoria dela, na verdade, não é dela, não é uma propriedade de si, é Deus agindo. Então, quando você começar a sentir que você não sente nada, você começa a rezar, é como se você estivesse falando só com as paredes. É como se você não conseguisse se deliciar da oração. Isso é o início da mística. Você entrou na mística. Você passou a ter experiência mística. E nas profundezas da sua insensibilidade é quando o céu está de bronze. Mas olha o que acontece. Passou por esta insensibilidade. Aqui é a aridez espiritual, é o deserto. E é no deserto que se levantam os maiores e verdadeiros guerreiros da Imaculada. Os santos só foram reconhecidos como homens e mulheres de Deus porque eles passaram pelo deserto, sem esquecer do manancial da graça de Deus, sem esquecer do poço que nunca acaba a sua água viva. Ah, se você soubesse quem te pede água, você é quem me pediria, porque a água que eu te dou pode matar a tua sede para sempre, disse Jesus. Aqui é a mística. Eu não sinto nada, mas eu estou. Eu não tenho vontade, mas eu estou aqui. Eu sei que ali é Jesus, mas não sinto o que é. Mística. Isolamento. Momentos difíceis de passar. Nessa fase da noite passiva dos sentidos, São João da Cruz diz que você pensa que até Deus esqueceu de você. Toma essa. Você que estava reclamando de pouca coisa, agora chupa essa manga, né? Toma essa. Agora você está entendendo o porquê que você está aí, o porquê que passou por isso. Você agora está entendendo o valor de você estar numa pregação, o valor de você estar numa formação. Agora eu sei. A revelação iluminou. Chegou em você aquilo que não tinha chegado ainda. Agora quando você estiver passando por isso, você vai pensar: ah, noite passiva dos sentidos, seja bem-vinda. Aleluia, eu estou sentindo nada. Deus me esqueceu, minha família não me valoriza. O menino, eu mando ele se sentar, ele corre. Tudo é o contrário. Na noite passiva dos sentidos, tudo é o contrário, João. Você chega em casa, o gás acaba sem explicação nenhuma. Você olha para a luz, olha só, comprei essa luz, 5 minutos depois queima. Começa tudo a vir no contrário. Começa tudo a vir bombardear. Aí você pensa: Deus me esqueceu, as pessoas me esqueceram. Nessa fase, não amaldiçoa o teu Deus. Não amaldiçoa a tua vida e nem empresta a tua boca para o diabo para reclamações. Nessa fase da noite passiva dos sentidos é o momento de crescer, irmão. É o momento de crescer. Se você perceber, as árvores, elas crescem em silêncio. Elas não avisam que estão crescendo. Elas vão crescendo, crescendo, crescendo. Aí quando tem gente que passa um tempo sem ir naquele determinado lugar, quando volta, fala: essa árvore está tão grande. Isso já aconteceu humanamente com você. Gente que passou muito tempo sem te ver e disse: olha, está tão gordo, está maior, está ficando homenzinho. Nossa, eu tinha ódio disso. Quando começou a aparecer bigode, a minha família ficava dizendo: ah, está ficando homenzinho, né? Eu ficava, né? As coisas vão crescendo. Nessa hora é a hora do silêncio, da contemplação. Você vai querer contemplar mesmo sem ver, sem sentir, sem entender. Está sentindo nada, mas está lá. Tem que beber o cálice, João. Tem que ir. Está na hora de você entender o valor da noite passiva dos sentidos. Parece que os ouvidos não funcionam mais, os olhos não funcionam mais, a boca não sabe mais nem como rezar. Não, tem gente que diz assim: ah, fulano de tal ministrando oração. Nossa, mas vai ter dia que isso vai faltar. Para quê? Para você entrar lá nas suas trevas, nos seus vazios, e entender que não é você que está no centro, é Deus.
A noite passiva dos sentidos é uma alma que nada sente, está na aridez, está no deserto, mas está lá. Lembra da historinha? Pega teu filho e vai sacrificar no Monte Ó, que foi que Abraão fez. Logo cedo ele estava de pé, pegou o menino, levou. Cada passo que ele dava, o sofrimento dele aumentava. Quanto mais ele obedecia a Deus, mais piorava a situação, porque ele se aproximava do lugar aonde ele ia ver o filho dele morrer pelas próprias mãos, porque ele tinha que obedecer a Deus. No meio do caminho ele olha para os seus servos e diz: nós vamos até o Monte Ó, vamos adorar e voltaremos. A fé dele era maior do que o sentimento. O sentimento dele é que ele ia levar o filho dele para ele matar o filho dele, em obediência a Deus. Mas a fé dele dizia o quê? Vocês vão adorar e voltam juntos. O menino no meio do caminho olha para o pai e diz: pai, nós temos a lenha, nós temos a faca, nós temos aqui, cadê? Temos o fogo, nós temos tudo, mas cadê o cordeiro? Cadê o holocausto? Cadê o sacrifício? Ele olha para o menino e diz assim: Deus proverá, Deus vai providenciar. Quando ele chega lá em cima, quando ele levanta a mão, o anjo grita do céu: Abraão! Aleluia! O que é que ele diz? Eis-me aqui. Eu não estou vendo, não estou ouvindo, não estou entendendo, não sei onde meus pés estão, mas eu sei que eu estou aqui obedecendo a Deus. Deus mandou, eu vou obedecer. Eu não sei o porquê que estou obedecendo, mas eu sei o para que estou obedecendo. Aí ele levanta a mão, ele diz: não, para aí, porque agora eu sei que você obedece. Ele baixa a mão, quando ele olha para o lado, estava lá o sacrifício. Eu acho que naquela hora ele olhou para o menino e ele disse: eu te falei que Deus ia providenciar. E o menino, graças a Deus, né? Papai. Deus não desampara um obediente. Aleluia. Deus não desampara um obediente. Aleluia. Nós vamos agora para a noite passiva do Espírito. Nessa hora, irmão, quando você passou pela noite ativa dos sentidos, pela noite ativa do Espírito, pela noite passiva dos sentidos, quando você chega na noite passiva do Espírito, isso significa um forte ardor dentro da alma, e você começa a sentir uma grande saudade de Deus, uma grande saudade. Uma vez eu olhei para o meu diretor espiritual e eu disse assim: como é que o Senhor encara na sua espiritualidade essa situação de ir para o céu? Ele disse: meu filho, eu tenho saudade de lá, como se um dia já tivesse morado ali. Eu cheguei numa fase onde eu começo a ter um desconforto nessa terra. Eu olho para o lado do outro e digo: não é aqui, não é aqui, não é aqui, não é, já não dá mais para ser no mar. Aí você vai para Fortaleza, não, mas também não é aqui. Você vai para Londres, chega lá, vê tudo que é belo, de prédio, de tudo, mas não é aqui ainda. Aí você vai lá para Tailândia, aí você chega lá e vê lá as montanhas, as coisas lindas, belezas naturais, não, mas não é aqui ainda. Aí você vai lá para Jericoacoara, uma das praias mais lindas do Brasil, mas não é aqui ainda, não é aqui. Aí vai ter gente que vai dizer: nossa, mas você é muito insatisfeito. Eu disse: lógico, eu estou na terra, é lógico, ainda estou na terra. Você chega nessa fase, você começa a olhar para o mundo e dizer assim: eu estou com saudade do céu, estou com saudade, eu estou com saudade, eu estou com saudade do céu, estou com saudade do céu. Teve uma vez que eu cheguei, o pai Edson, eu disse assim: me explique que saudade é essa. Ele disse: meu filho, sabe o momento onde você mais vivencia a experiência de estar no céu? É quando a criança está no ventre da mãe. Por que o diabo investe tanto contra o aborto? Porque quando uma criança está no ventre da mãe, ela está numa experiência de céu. Ali não tem aquilo que o diabo quer que tenha. Ali é a inocência, o indefeso, está envolvido por uma atmosfera de carne, onde protege ele de tudo aquilo que é ruim, que está externo. Então o interior do ventre da mãe é uma experiência de céu. Não é a mesma coisa, mas é gotas do céu. Por isso que o diabo quer abrir o ventre da mãe para arrancar o feto lá de dentro, para impedir de ele chegar no verdadeiro céu que o espera. Então o que é que acontece? Nessa fase você vai ter saudade de Deus. Você vai ser inflamado a querer entrar no céu o mais rápido possível. E aqui está a pressa dos santos.
existe uma pressa que só os santos tiveram. Qual? A de atravessar a porta estreita. Essa é a pressa dos santos. E eles viviam essa pressa na clausura de suas paciências inexplicáveis diante de tantas guerras que tiveram. Irmãos, nós precisamos entender essas 4 noites para que você possa de fato ter dia na sua alma, para que você possa de fato ter sol no seu interior. A verdade te iluminou nessa noite. Agora você precisa mergulhar. Depois que você passa por essas 4 situações, acontece o desposório espiritual. Nisso tudo está acontecendo o desposório espiritual. Pai Daniel, o que é o desposório espiritual? É a promessa de um casamento. É a promessa de um casamento. Por que que nós chamamos Deus de o divino esposo da minha alma? Oh, belíssimo esposo, não é assim? Mais belo que todos os homens, é? Santo, santo és tu. Por quê? Porque minha alma precisa se casar com Deus. Por que que precisa disso? Olha, tudo isso que eu lhe expliquei foi o desposório espiritual. É a promessa do casamento. Passou por essas experiências, resistiu o combate, resistiu à insensibilidade, resistiu às perseguições e perseverou. Aí existe o matrimônio espiritual. São João da Cruz diz que quando acontece o matrimônio espiritual, sabe o que é que acontece? O que Deus uniu, que o homem não separe. O que Deus uniu, que o diabo não separe. Existe um homem de Deus chamado Sérgio, fundador de uma comunidade chamada Resgate, lá de Pernambuco. Uma vez ele dando um ensinamento a um filho espiritual dele, ele pegou um café, uma xícara de café, e ao lado tinha uma xícara de leite. E ele olhando para o rapaz olhou para ele e disse assim: ô pai Sérgio, me explica aí a espiritualidade de alguém que teve um real encontro com Deus. Ele: você quer entender, filho? Quero. Ele pegou o leite e colocou na xícara de café. Ele esticou a xícara para frente e disse: agora separe o mundo. Separa, ciência. Separa, é impossível. Porque é aquilo que Deus une, que o homem não separa. A sua espiritualidade está unida ao coração de Deus nessa noite. Deus está querendo fazer uma união indissolúvel com você. Indissolúvel. Indissolúvel. Separe o café do leite. Quando alguém chegar para você e perguntar por que você persevera, aí você vai olhar para a pessoa e dizer assim: separa o café do leite que eu te explico. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ei, é riqueza demais, meu povo. Aí por isso que eu acredito que existe santo na terra. Existem pessoas santas nesse mundo. Aleluia. E você que está aqui é chamado a essa santidade. Isso é riqueza espiritual. Isso é crescimento. Passe pelas fases das tribulações e você vai chegar diante da porta da salvação. Nossa Senhora vai olhar para você e vai dizer assim: eu estava esperando por você. Posso segurar na tua mão e te colocar aqui dentro? Eu acredito que você vai dizer assim: pelo amor de Deus. Ou então você vai dizer: Ave Maria, lógico. Está na hora de você passar pela tribulação, dando glória a Deus. Aleluia. O segredo da perseverança está aqui. A receita foi dada. Agora faça o bolo. Glória a Deus. Né? A receita foi dada, irmão. O que eu posso te dizer é que eu vim aqui para te informar. Eu vim aqui para conquistar o teu coração para Deus, por agir do Espírito Santo. Fica de pé em nome de Jesus. Quando o céu ficar de bronze, aguarda, persevera, que rapidamente as nuvens escuras vão se ausentar e o sol da justiça irá te iluminar. Em nome de Jesus, que nada nem ninguém impeça de você ser de Deus. Pode parar a gravação.